Milhares de línguas humanas são faladas pelo mundo todo e muitas outras milhares já foram faladas no passado. Mas uma coisa que todas têm em comum é a presença de verbos. Será que seria possível existir uma língua sem verbos? Essa é a proposta do Kelen, uma língua criada por Silvia Sotomayor para uma espécie alienígena e que supostamente não incluiria verbos. Vamos examinar um pouco dessa língua em alguns de seus aspectos, como de praxe, e ver se ela foi bem sucedida nessa empreitada. Comecemos com a fonologia, como de costume. O Kelen tem uma fonologia totalmente dentro dos padrões humanos. As vogais são as 5 clássicas I, E, A, O, U, que podem ser curtas ou longas. Existem também 6 ditongos possíveis: au, ai, ye. As consoantes incluem 4 nasais, ma, na, nha, nga, 4 oclusivas, pa, ta, kya, ka, 6 fricativas, fa, sa, cha, ha, 2 aproximantes, la, lha, e uma vibrante, ra. Segundo a autora, a espécie que fala o Kelen considera a consoante sa como sendo uma oclusiva porque ela era supostamente pronunciada tsa originalmente e porque ela se comportaria fonotaticamente como uma oclusiva. No entanto, se formos ver a fonotática da língua, isso não faz sentido. Apesar de a fonotática nunca ter sido explicada, analisando os textos pode-se perceber que as sílabas são no máximo do tipo consoante-vogal-consoante, podendo ocorrer encontros consonantais no encontro de sílabas. Os encontros consonantais nunca são de 2 oclusivas, a não ser que seja mesmo oclusiva 2 vezes, como se fosse uma geminada. Mas um S pode acontecer antes de uma oclusiva, o que faz com que não faça sentido que o S se comporte como uma oclusiva. Enfim, quando transcrito para o alfabeto latino, digamos, o Kelen usa as seguintes letras para cada fonema. O mais estranho aqui é usar um W para a fricativa bilabial Fá. Um F seria melhor. Também se usa a letra lambda do grego para a consoante lhá e a letra en para a consoante nhá. Eu fazia uso dessas mesmíssimas 2 letras na primeira versão romanizada da minha cola em Sorland. Entre as vogais também é incomum escrever os ditongos au e ai com o e e para semivogal em vez de u e i. Enfim, essa é a forma romanizada então. Nativamente o Kelen usa um alfabeto também, e as letras são essas. Todas as letras possuem uma linha horizontal em cima que as conecta umas às outras. Isso faz com que o texto escrito em Kelen se assemelhe muito ao Devanagari, o sistema de escrita usado para o sânscrito, hindi e outras línguas. De fato, fica muito evidente no geral que o Devanagari foi a principal inspiração para a escrita. Tanto que para escrever Kelen com uma resolução melhor, como vocês podem ver no canto superior direito do vídeo, eu usei o Devanagari porque a resolução das letras disponibilizadas pela Silvia no site dela é péssima. Enfim, a gente pode notar umas coisas interessantes no sistema de escrita. Entre as consoantes, apenas as oclusivas, o N, o S, o L e o R possuem símbolos próprios. Fora o S, as demais fricativas todas têm em comum uma linha vertical, que é, digamos assim, um marcador de fricativa. Para a fricativa dental Tha, pega-se a letra T e simplesmente coloca-se esse marcador de fricativa do lado. Para a fricativa pós-alveolar Chá, se pega o S e faz a mesma coisa. Já as fricativas bilabial Fá, palatal Chá e velar Rá são feitas apenas com o símbolo de fricativa e sobre ela se coloca algo como um diacrítico que marca o lugar de articulação. Para labial é um semicírculo e um ponto. Para palatal é um semicírculo e para velar uma linha diagonal. Para as nasais, o N é a nasal prototípica, que tem seu símbolo próprio. As outras são feitas colocando-se o diacrítico do local de articulação em cima do N. A aproximante lateral palatal Lhá é feita colocando-se o símbolo de palatal em cima da consoante L. E note que existe também um símbolo para uma suposta vibrante palatal, mas esse símbolo é usado para um Rá seguido de um Chá, um som de Rchá, então. As 5 vogais possuem cada uma um símbolo próprio também. As formas longas são feitas colocando-se um ponto embaixo. Os ditongos são feitos usando-se o mesmo diacrítico de local de articulação. Então, au é um A com o símbolo de bilabial em cima, ai é um A com o símbolo de palatal em cima e ye é um I com o símbolo de palatal em cima. As formas longas são feitas de novo com um ponto embaixo. Esse mesmo ponto é usado também para marcar consoantes soantes geminadas, mas não as oclusivas e fricativas geminadas. No caso dessas, se elas aparecem geminadas, elas são tratadas como 2 consoantes separadas mesmo.
Fora a parte de ser inspirado, obviamente, no Devanagari, em geral é um sistema de escrita bem criativo, especialmente considerando esse aspecto de usar alguns diacríticos para marcar alguns locais e maneiras de articulação a partir de símbolos prototípicos. O Kelen tem ainda um segundo sistema de escrita, mas vamos deixar para falar dele depois. O vocabulário do Kelen, como é feito por uma língua alienígena, é todo a priori, tendo pouco ou nenhuma inspiração em línguas naturais. Veja alguns poucos exemplos de palavras. Anchaeli, suco. Anfora, vazio. Anchone, memória. Queixa, possível. Ilfai, nunca. Chaco, lareira. Mela, pessoa. E agora vamos começar a entrar na gramática, que é a parte onde o Kelen supostamente é o mais alienígena. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva. Aqui toda semana tem conteúdo novo sobre línguas e linguística. Os substantivos em Kelen se classificam em 3 tipos: animados, inanimados e possuídos. Substantivos animados se referem a pessoas, alguns fenômenos naturais e outras coisas elevadas ao status de pessoa, como animais de estimação, por exemplo. Substantivos animados começam com o prefixo ma ou simplesmente caso a raiz comece com vogal. Alguns exemplos: malatya, menina; machana, amigo; mela, pessoa; missa, criança; mangaona, adulto. Substantivos inanimados são em geral animais, coisas, eventos, lugares, abstrações, entre outros. Eles são marcados pelo prefixo sha ou sh, se são contáveis, e an, se são incontáveis. Exemplos: shakeor, nuvem; shanalfe, chama; shatu, animal voador; shetaura, esfera; anore, cinzas; anchone, memória. Substantivos possuídos são em geral coisas ligadas ao corpo, como partes do corpo em especial, mas também manifestações e comportamentos, como expressões faciais, atividades fisiológicas e outros. O prefixo genérico para eles é sa, ou simplesmente s, que indica uma posse de terceira pessoa, dele, deles, de alguém. Mas esse prefixo pode ser substituído por le, para meu ou nosso, e ri, para teu ou vosso. Exemplos: lechai, minha barriga; sachai, barriga de alguém; ritishen, teu espirro ou vosso espirro; lechuna, minha alma ou nossa alma; sakaina, músculos de alguém; rike fique, teu trabalho ou vosso trabalho. Uma combinação desse prefixo com sufixos marcam diferentes números, digamos. O plural ou coletivo é marcado com o sufixo i para coisas que não sejam animadas. Para o plural animado se usa o sufixo ien, mas a primeira consoante do radical é duplicada. Já o singular é marcado com o sufixo a, e ou nenhum sufixo, e depende do fonema que vem antes, mas não vou entrar em tantos detalhes aqui. Se pegarmos a palavra machana, amigo, e trocarmos o a final por um i, temos machane, um coletivo de amigos, grupo de amigos. Agora, se colocarmos ien e geminarmos o sh, que começa o radical, temos machanien, amigos. Shashaila, noite, se torna shashaile, noites no plural. Já água, um termo não contável, é anhari, como se fosse um coletivo inanimado. Enfim, mas como dito antes, uma das ideias do Kelen é de que é uma língua sem verbos. Como isso funcionaria na prática? Bem, o que a autora fez foi introduzir 4 palavras que ela chama de relationals, e que funcionam como núcleo de uma oração, digamos. Todo relational é acompanhado de pelo menos um argumento, que funciona mais ou menos como o argumento de um verbo mesmo, sabe? O sujeito, o objeto e tal. Pois bem, isso já começa a deixar a gente com o pé atrás. Argumentos são características de verbos. Mas vamos ver quais são esses relationals e como eles funcionam. O primeiro relational, lá, é descrito como relational de existência. Ele basicamente indica que algo existe. Por exemplo, la chatela, existe uma tigela. Há uma tigela existe. Se eu colocar 2 substantivos em sequência, a ideia é de que os dois são equivalentes. La chatela chanela, existe uma tigela, coisa vermelha. A tigela é coisa vermelha. Ou seja, a tigela é vermelha. Também é possível separar os 2 substantivos com a partícula nhe, que significa algo como. Então, la chatela nhe chanela seria existe uma tigela como coisa vermelha. Ou seja, a tigela existe como uma coisa vermelha. Ela é vermelha. Você também pode usar a preposição
su para indicar onde a coisa existe. La chatela su chatefa. A tigela existe na mesa, ou seja, a tigela está na mesa. Existe uma tigela na mesa. Vemos que lá funciona exatamente como um verbo de cópula, basicamente. Significa ser, estar, existir. Para mim é um verbo mesmo, não concordam? O segundo relational é ni, descrito como relational de mudança. Ele expressa que algo muda de uma condição para outra. Por exemplo, ni chatela chahufa. Tornou-se a tigela coisa quebrada. Chahufa é um substantivo que indica algo quebrado. Ou seja, a tigela quebrou, tornou-se quebrada, virou uma coisa quebrada. Esse relational também pode conjugar por pessoa para indicar quem causou a transformação. Por exemplo, Nhalla significa eu transformo ou eu transformei. Nhalla chatela chahufa. Transformei a tigela em coisa quebrada. Tornei a tigela quebrada, quebrei a tigela. Também posso usar esse relational para indicar que algo mudou de lugar. Nisaen ra shamaunre. Saen significa ele. Ra é a preposição para e shamaunre é cidade. Então, ele se transformou para a cidade. Ele se mudou para a cidade, se moveu para a cidade, foi para a cidade. Ele trocou sua posição de uma condição para uma nova, que é para a cidade. Caso haja 3 substantivos na frase, indicando que um é o agente, outro é o paciente e o terceiro é a condição final do paciente, o agente é marcado com a preposição a. Por exemplo, Nyamma, anelki, ankehari, a malo. Onde Nyamma é tornou, transformou, conjugado na terceira pessoa do singular. Anelki é gelo. Ankehari é algo derretido, algo líquido. E malo é sol. Então, o sol tornou o gelo derretido. O sol derreteu o gelo. Apesar de não haver um verbo específico para traduzir ni para o português, o significado geral dele é algo como tornar, virar. Ele tem um sentido bem amplo, mas ainda é um verbo. Se comporta exatamente como um verbo. O terceiro relational é se, significando o relational de transação. No presente ele é se e no passado é te. Ele é basicamente algo como o verbo dar, indicando que algo é transferido de uma coisa para outra. Ele frequentemente é conjugado duplamente para a pessoa, conjugando para o sujeito e para o objeto indireto, aquele que recebe a coisa. Vamos ver de novo uns exemplos. Selme antenni pe. Dou para ele algum dinheiro. Selme está conjugado para eu como sujeito e ele como objeto indireto. Antenni significa dinheiro e p é um modificador significando algum. Se a origem e o destino do item sendo dados são substantivos, eles são marcados com preposições. Semme antenni pe ke masofa momaoin. O pai dá ao filho algum dinheiro. Masofa é pai, e o que antes dele indica que ele é a origem do dinheiro. Maoin é filho, e o mo antes dele indica que ele é o destino do dinheiro. Veja esse outro exemplo. Tele saen moleronia il talonte. Ela corresponde ao português vi ele ontem. Aqui, tele está no passado e conjugado apenas para o recebedor. Então, algo como deu para mim, ou poderia-se dizer ganhei, recebi. Algo chegou a mim, mas a fonte não é especificada. Saen significa ele ou ela. Leronia significa meus olhos, e o mo indica que os olhos são o destino da coisa. Il é uma preposição que indica o tempo, e talonte significa o dia de ontem. Então, a tradução literalmente seria algo como recebi ele nos meus olhos ontem. Enfim, novamente é um verbo correspondendo a algo como dar, receber, ganhar, transferir em português, indicando que algo vai de uma coisa para outra. Tem um sentido bem amplo, mas é um verbo. E o último relational é pá. Vou chamá-lo aqui de relational de atribuição, mas a autora não dá um nome para ele como para os outros. Ele basicamente significa ter, e indica que um item contém outro item, ou o segundo item é parte do primeiro. Esse relational não flexiona nem para tempo nem para pessoa. Exemplos. Pa chatona anhekel. Chatona significa estrada. Anhekel é a qualidade de ser bem feito, a benfeitança, digamos. Então, pa chatona anhekel. A estrada tem benfeitança, a estrada é bem feita. Pa anloral sain. Ele sofre, literalmente algo como o sofrimento tem ele. Aqui eu realmente não entendi porque não é o contrário. Ele tem sofrimento. Dessa forma dá a entender que ele é uma qualidade do sofrimento, o que para mim não faz nenhum sentido. De qualquer forma, esse relational poderia muito bem ser traduzido como ter. E aí, o que acham?
Eu considero que a maneira como a gramática do Kalen funciona nessa parte é sensacional. Achei muito criativo e bem elaborado, mas de qualquer forma a Sylvia falhou miseravelmente em criar uma língua sem verbos. São só 4 verbos, mas são verbos mesmo assim. Poderíamos traduzi-los mais ou menos como ser, tornar, dar e ter. A justificativa dela é de que, apesar de os relationals funcionarem como verbos, eles são apenas funcionais, sem uma parte semântica. Mas fica claro que não é isso, que eles possuem um significado, por mais genérico que seja. Mas mesmo que não tivesse um significado, o que caracteriza um verbo é sua função gramatical. Também achei interessante que os relationals funcionam muito como sufixos que eu criei para minha conla em Sorolan para derivar verbos a partir de substantivos. Você pode ver isso com mais detalhes no meu vídeo sobre Sorolan. Mas agora vamos falar de outra parte muito interessante do Kalen, o outro sistema de escrita que ele usa, o alfabeto cerimonial entrelaçado. Essa forma de escrita é formada de linhas ou tiras, cordas, que se entrelaçam. Algumas letras têm padrões simples e outras padrões bastante complexos. Todas as letras começam com uma linha saindo do canto inferior direito e depois de todas as voltas que precisam dar, terminam no canto superior direito. As letras que vemos na linha de cima têm um padrão mais simples. Já as duas de baixo precisam de algo como um laço de fundo, digamos, com o qual o laço que forma a letra se entrelaça. Aqui esse laço de fundo aparece marcado em verde. Aqui a gente pode ver um exemplo de palavra escrita, com cada letra sendo destacada em sequência. As partes em azul são o tal laço de fundo com o qual algumas letras se entrelaçam. E a parte em cinza é algo como um laço mais ao fundo ainda, que só preenche os espaços vazios nas bordas das letras. Mas a gente pode notar que as letras não se conectam diretamente umas às outras. Existem pedaços de linha entre uma letra e outra que não pertencem a nenhuma, e a forma como essas linhas conectoras se distribuem é meio imprevisível. As letras em si também parece que rotacionam de vez em quando. Nem sempre começam realmente no canto inferior direito. É um sistema de escrita super criativo, um dos mais criativos que já vi, mas também extremamente complicado. Segundo a autora, a ideia é que ele seja complicado mesmo, e apenas os iniciados na arte de fazê-lo o entendem exatamente. Parece algo mais fácil de escrever do que de ler. Então, como conclusão, posso dizer que a Sylvia Sotomayor falhou miseravelmente em fazer uma língua sem verbos. Mas, de qualquer forma, a gramática que se criou na tentativa de fazer isso é bem interessante. Outra parte interessante são os sistemas de escrita. O sistema mais comum, que parece o Devanagari, tem o lado negativo de ser parecido demais com o Devanagari, mas a forma como as letras derivam por diacríticos é algo bem legal. Já o sistema de escrita cerimonial é lindo e extremamente criativo, mas nada funcional, complicado demais para ser algo viável para escrever praticamente qualquer coisa. Ou seja, os dois sistemas de escrita possuem uma parte criativa e uma parte ruim, mas a gramática, apesar de falhar na sua intenção, ainda é muito criativa. Com isso, Kalen é a melhor conlang de todas que já avaliei até aqui, na minha opinião, claro. Inclusive, acho que vou começar a implantar uma tier list ao final dos vídeos, ranqueando cada conlang nova que eu analiso. O que acham? Qual é a próxima conlang que vocês querem ver avaliada aqui? Eu sei que muitos querem que eu avalie as conlangs pessoais de vocês. Pretendo começar a fazer isso em breve, então fiquem atentos. Quando isso começar, vou passar instruções de como organizar o material delas para me enviarem. O Kalen não estava nos meus planos para ser analisado tão cedo, mas um apoiador do canal sugeriu, e como eu já falei anteriormente, as sugestões de quem apoia o canal financeiramente são prioridade. Você pode apoiar o canal de diversas formas, pode se tornar um membro aqui no YouTube, um apoiador no Apoia-se ou fazendo um Pix. Se você não tem como apoiar financeiramente, ainda pode apoiar de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos seus amigos conlangueiros ou amantes de linguística. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!